Essa pergunta, tá, então por que Deus deixa? Deus não deixa, irmãos. Deus, inclusive, criou um plano para acabar com tudo isso, né? Deus, ele... Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo a famosa pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus existe, se Ele é bom, por que existe o mal, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas inocentes, né? Por que morrem tantas criancinhas, existem tantas guerras, tantas coisas ruins acontecem e por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por que Deus permite? Será que Ele compactua com essas coisas, né? Já escutei muito essa frase, sabe, irmãos? Muitas vezes essa colocação é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham dúvidas a respeito do amor de Deus. E eu tô aqui para responder de uma forma simples tudo isso. A verdade é que Deus, ele não tem prazer com o mal. Deus não causa o mal. A Bíblia fala que Deus é bom e a todo tempo ele é bom. Então Deus criou o mundo, Ele criou a nós para sermos seus filhos, para sermos seus amigos, né? Porém, a criação ela foi corrompida por Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o inimigo das nossas almas, né? Ele foi corrompido pela soberba, enquanto ele ainda era um anjo chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz. E ele se corrompeu e levou consigo também a terça parte dos anjos, a Bíblia fala. Então, não contente com isso, ele também corrompeu o coração do homem. A Bíblia fala da queda do homem, em que Satanás, também chamado de serpente, foi lá e corrompeu o ser humano, fazendo com que as pessoas tivessem malícia, tivessem entendimento para o mal, e a partir deste momento o mal entrou no mundo, né, fazendo com que todas as coisas sejam como elas são, cheias de maldade, de crueldade, de injustiça, certo? E isso realmente acontece. Porém, Deus não tem parte com isso, né? Deus, ele não compactua com o mal, ele não provoca o mal, não é algo que está no coração dele. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o mundo nos foi dado como herança para que a gente cuidasse da natureza, cuidasse dos animais. Porém, uma vez que o inimigo ele tomou posse, né, que ele corrompeu o ser humano, ele também acabou se tornando dono do mundo, né? Ele tomou para si, ele roubou a natureza, ele roubou o mundo para ele. O que significa, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então todas as coisas ruins que acontecem no mundo, toda a injustiça, toda a maldade, vem de Satanás, não vem de Deus. Ele vem do nosso inimigo. Certo? Então, né? Famosa pergunta, tá, então por que Deus deixa? Deus não deixa, irmãos. Deus, inclusive, criou um plano para acabar com tudo isso. Né? Deus, ele já previa tudo isso, então ele criou um plano de salvação, que foi o sacrifício de Jesus, que fez com que tudo voltasse a pertencer a ele, porque ele pagou o preço, né? Com a sua morte, ele pagou o preço pelos nossos pecados, as nossas dívidas e tomou tudo de volta para ele, né? Então, nós que antes pertencíamos a Satanás, nós voltamos a pertencer a Deus. A Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Todo aquele que busca ele, né, foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então a gente volta a pertencer a Deus a partir do momento que a gente se entrega para ele, que a gente se coloca debaixo do sacrifício de Jesus, a gente volta a pertencer a Deus, o que significa que nós já não somos mais desse mundo, a gente já não compactua mais com essas coisas. Então, de que maneira que Deus interfere nesse mundo? Através da fé,
né? A fé é a forma que Deus tem de interferir nesse mundo e fazer a diferença. A Bíblia fala que nós somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos, né? Nós somos uma versão miniatura de Jesus, né? Então, se por acaso você conheceu um cristão aí que não agiu como Jesus agiria, foi injusto, cometeu várias coisas ruins, então a verdade é que você nunca conheceu um verdadeiro cristão, certo? Porque o verdadeiro cristão é aquele que reflete a luz de Cristo, reflete as características de Jesus. E através dessas características do amor, né, a gente consegue interferir nesse mundo, né, fazer a diferença na vida das pessoas. Através da fé também a gente pode pedir a Deus como pai, porque Deus é pai. Então a gente pode pedir para ele as coisas, pedir para que ele mude a realidade das coisas, e através da fé a gente consegue interferir, né? Só que a gente não é onisciente, né, irmãos? A gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso significa que até o dia do juízo ainda vai continuar existindo mal no mundo, né? A Bíblia fala que Jesus, ele vai tomar tudo de volta para si completamente no dia do juízo. Por enquanto, isso é parcial, né? A gente interfere através da fé, mas o mundo ele ainda está nas mãos de Satanás. Então, até o dia do juízo ainda vai continuar havendo injustiças, maldade, né? Se a injustiça dói seu coração, se você fica chateado com a injustiça, saiba que Deus também fica. Deus não se agrada da injustiça, tá? Isso não significa também, irmãos, que Deus ele não aplique juízo, né? A Bíblia fala de várias situações em que Deus interveio em juízo, né, dos inocentes. Tem várias passagens na Bíblia que acontece isso, né? Porém, Deus ele é longânimo e ele demora para tomar uma atitude drástica. Ele sempre dá um tempo para que as pessoas se arrependam, para que elas se acheguem a ele, né? Para que os povos se arrependam. Então, tudo tem um tempo, né? Mas também tem um limite. E Deus, ele é justo, ele faz justiça também. Mas tudo tem a seu tempo, tá? Então, é isso. Até o dia do juízo vai continuar havendo injustiças, sabe, irmãos? Vai continuar acontecendo essas coisas, mas nós que somos de Cristo, nós que somos cristãos, a gente tem que seguir praticando o amor de Deus e principalmente a ausência do julgamento, né? Uma das características de um verdadeiro cristão é não julgar os outros, não acusar, não julgar, ser leve, sabe, irmãos? Essa é uma das características. O próprio Jesus, ele tinha o direito de julgar, mas ele não julgou. Para quem não conhece aquela passagem que fala da mulher adúltera, né, que os líderes religiosos trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega no ato do adultério e pela lei ela deveria ser apedrejada. Então eles falaram para Jesus, então, e aí? O que você diz, né? E Jesus falou, ok, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você conhece esse termo, né? Muito usado. Ai, quem não fez nada de errado, então atire a primeira pedra. Então, foi o próprio Jesus que disse essa frase, né? Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, para que a gente julgue os outros, a gente tem que ser perfeito, né? Como a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Por mais que a gente esteja buscando, se relacionando com Deus para que a gente se torne mais parecido com Jesus, isso não significa que a gente é perfeito. A gente vai ser perfeito o dia que o Senhor voltar. Mas, por enquanto, a gente não é. Então, não temos o direito de julgar. E nem o próprio Jesus julgou, porque depois, né, que aconteceu isso, todos se envergonharam e foram embora. E acabou ficando só a mulher e Jesus. Jesus chegou para ela e falou assim, olha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, Jesus, ele tinha o direito de julgar porque Jesus era perfeito, Jesus não tinha pecado e ele era filho de Deus. Então, assim, ele poderia julgar aquela mulher, mas ele não julgou. Então, se o próprio Jesus não julgou,
quem sou eu, né? Quem é você? Quem somos nós? Para julgarmos uns aos outros, para acusarmos. Então, não sejamos acusadores, né? Esse mundo é um mundo devastado, sim. Acontecem muitas coisas ruins, mas se a gente se achega a Deus, se a gente tem um relacionamento com Ele, a gente pode, sim, ver a transformação das pessoas, a transformação dessas duras realidades ao nosso redor, com os nossos próximos, com a nossa própria vida. Muita coisa boa pode acontecer, sabe? Ainda nessa realidade. Por mais que o mundo esteja caótico, a gente pode encontrar paz num relacionamento com Deus, porque Deus é Pai e Deus, ele não tem prazer, ele não tem paz com essas coisas. Deus, ele não se agrada do mal e da injustiça. Tá certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.